A gente já adiantou o assunto e a pergunta de hoje tem que ser sincero. Pode colocar a enquete. A nossa enquete você pode participar colocando hashtag sim ou não para essa pergunta aí. Olha, você já ficou sem falar com alguém da família por causa de alguma confusão? Alguém da família pode ser os irmãos, pai, a mãe, infelizmente acontece. Tem gente primos, que fica né, por amiga? anos sem conversar. É Que difícil, isso, né? Olha, e Primos. pode ser por anos ou pode ser por dias ou horas também. Às vezes a gente, sim ou não. Eu confesso que eu acho que vai dar 100% sim. Eu também acho. Você não acha, amiga? Porque quando a gente tá chateado com alguém, a gente fica meio sem falar mesmo, né? Fica quieto, né? Quer evitar mais confusão, muitas vezes, se isola. Com certeza, Tem porque gente que assim, se gente, isola. no fim das contas, não existe família perfeita mesmo. É. Todos temos problemas em casa, mas uma coisa realmente influencia e faz com que os perrengues fiquem mais pesados. A maneira como a gente encara a situação e também a disposição para a gente resolver essa situação. Porque tem gente que vai só protelando, vai empurrando com a barriga. Tem medo, parece que, de encarar o problema e de enfrentar. Você não, né, amiga? Você enfrenta, né? Queria ser assim, sabia? Queria enfrentar, mas eu fiquei enrolando. Você fica procrastinando, empurrando, né, com a barriga, Paula? por isso que a barriga tá grande, de tanto empurrar. Eu já sou mais pá! Vamos, rápido, já resolve direto logo. no gatilho. Pois é, gente, então hoje a gente vai conversar sobre como nós podemos encarar de forma mais consciente os problemas de família. E quem vai ajudar a gente é a psicóloga Aline. Agora eu vou pedir ajuda, Aline, para pronunciar corretamente o seu sobrenome. Korting. Korting. É que tem dois Nossa, pontinhos. que legal. Né? Korting. É qual a origem? Alemã. Uau! Alemã. É diferente, gente. Tem aquele... O trema, os dois pontinhos. Os dois pontinhos em cima. Na hora que entrar o nome dela, vocês vão ver, gente. Seja muito bem-vinda para a gente até pensar nessas dificuldades. Vamos pensar nessa maioria das dificuldades relacionadas à família, que realmente está, né, gente, quando a gente pensa na distorção dos papéis sociais que cada um ocupa. Gente, é tão interessante pensar nisso. Nem sempre o papel que a pessoa acaba executando no dia a dia é o que corresponde com a expectativa da família. A gente está colocando isso um pouco naquilo que a gente já espera de um pai, de uma mãe. Isso aí. Isso realmente acaba influenciando? Com certeza, Lucas. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Trabalhando diariamente, assim, né, na família, assim, com terapia de família, né, trabalho no consultório diretamente com casos em que aparece várias vezes, né, essa condição da expectativa das pessoas, né, em relação àquilo que as pessoas, que os familiares vêm a atuar, né, e como tu mesmo disse, nem sempre aquele papel que a gente exerce dentro da família é o que se espera, né? E essa expectativa, ela fala muito de situações que são reais, de projeções que são reais e de projeções que são inconscientes, que todo sistema familiar, todo cenário familiar tem, né? Então, muitas vezes eu entro num sistema como filha, mas eu atuo como alguém que protege, como alguém que provê, como alguém que organiza todas as coisas, né? E acabo, muitas vezes, atendendo à expectativa que está ali de uma forma subliminar. E o que seria esse subliminar? Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está alimentando ou retroalimentando uma relação onde existe aquela demanda. Eu estou trabalhando ou estou ali trazendo, né, um posicionamento como alguém que cuida e não como quem quer ser cuidada, né, quem deve ser cuidada. E aí é que está a grande dificuldade, porque as pessoas buscam o reconhecimento, né, buscam ser atendidas e muitas vezes não bate, né, o papel com que se executa com aquilo que a pessoa de fato tem dentro do sistema. Né? Aline, você fez me lembrar de uma postagem na rede social que eu vi, de uma filha falando que eles são em 3 irmãos, e ela era considerada a mais forte
entre os irmãos, a mais independente entre os irmãos. Então, a atenção foi direcionada àqueles que eram mais sensíveis. E o depoimento dela era no sentido de, oi, eu também tenho sentimentos, eu também preciso de atenção, eu também preciso de carinho, de uma ligação, tá tudo bem com você? Ou seja, todos nós somos vulneráveis, com características fortes ou não, né? Precisamos de atenção. Também tem essa outra questão, né? Tem. E a família dela coloca muito, né? As pessoas com funções a serem determinadas dentro desse contexto. Então, às vezes, a pessoa ela já entra dentro desse meio familiar com a responsabilidade de ter que sempre prover, ajudar naquela condição. E quando ela passa a se dar conta que ela não quer mais assumir aquele papel, aí entra o conflito. Poxa, mas você fazia isso, ou você deixou de fazer, ou por que não se alimenta mais esse tipo de coisa, né? Então, a pessoa, ela entra como ela sempre tem que ser aquela que dá aquela determinada resposta, porque ali dentro daquele sistema, ela funciona daquela forma. Quando ela se dá conta dessa maneira de agir, ela pode se posicionar se ela quer continuar retroalimentando esse tipo de postura ou não. Interessante. O que a gente pode pensar, então, são os sistemas que a gente acaba criando, né? Quando um homem, uma mulher, ou dois homens, duas mulheres se unem e formam, então, uma família, acabam criando sistemas e hábitos, né? Acontece o seguinte, o que a gente vem percebendo pelas nossas amizades, pelo dia a dia. Mulheres que hoje acabam tomando papéis, além daqueles que ela precisa fazer, outros papéis que muitas vezes não era mais ela para fazer, ou ela acaba se sobrecarregando. Então, no próximo bloco, a gente pode trazer esse questionamento. Mulheres sobrecarregadas. Não quero ficar falando multitarefa. Não quero nem ficar falando mal de marido aqui, nem do homem em si, mas essas mulheres que abraçam mais que deveriam, até às vezes por necessidade, elas acabam sendo prejudicadas também com esse excesso de coisas para fazer. A gente já traz para vocês essa resposta, essa informação. É isso. Vamos falar sobre confusões em família, né? E como a gente pode viver de uma forma mais harmônica, mais tranquila dentro de casa, fazendo autoconhecimento, conversando de verdade, né? Sem ter tantas barreiras assim, às vezes é difícil. Tem uma enquete que você pode participar com a gente pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. E aí, você já ficou sem falar com alguém da sua família por causa de uma discussão? Hashtag sim, hashtag não. Ai, gente, eu acho que esse sim vai bombar. Veremos daqui a pouco, então, no próximo bloco. Participe pelo WhatsApp na enquete e também mandando a sua perguntinha. Quer mandar foto da sua família, porque tá tudo bem? Pode mandar também, boa, né? Claro. Famílias unidas jamais serão vencidas. Pode mandar, porque a psicóloga Aline Cortin está respondendo nossas perguntinhas. E a gente levou esse tema para o Açaí Colinas. Vamos assistir, então, a perguntinha para você. Estou com a Leandra aqui no Açaí Colinas, conversando sobre esses perrengues em casa. E ela já tem netos, né? Já, eu tenho 3 netos, 4 com agregado. E a gente sabe que os avós, muitas vezes, passam perrengue com os netos também. Como é que você faz para colocar eles na linha? Então, a dica minha valiosa, gente, é o seguinte. Desconecta a criançada aí da tecnologia. Muita conversa, muito amor, que é essencial. Brincadeiras antigas, traz para eles, que tudo para eles é novidade. É essa geração que acha que tecnologia é tudo e não é. E afasta da gente. Então, quer trazer para perto? Traz as brincadeiras antigas que vai valer a pena. Que dica legal, né? Pensando também nessa questão das redes sociais, que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, até no dia a dia em casa, né? Verdade. Com certeza, essa questão das telas, né? Dessa dificuldade entre as gerações, né? Que ela fala ali bastante sobre trazer os brinquedos antigos, as coisas que fazem com que a criança imagine mais, participe mais, e a gente vê hoje uma geração que traz tanto as coisas de uma maneira pronta, é clicar alguma coisa, tudo acontece, né? Então traz essas dificuldades. É importante trazer a criançada para esse lado, né? Do resgatar um pouco essa questão da imaginação, do poder desenvolver mais o potencial criador, essas coisas que falam um pouco da geração mais antiga, que hoje em dia é tudo muito, muito pronto,
né? E trazendo isso para dentro da família, às vezes existe esse choque entre as gerações, essas dificuldades que às vezes a gente quer impor a uma geração aquilo que se faz hoje, né? E aquilo que era antes. Então, no meu tempo era assim, né? Antes não tinha esse tipo de coisa. As crianças faziam desse jeito, os pais puxavam por esse lado, né? Na minha época não podia falar tal coisa. Então aí entram, né, as discussões, as dificuldades de poder entender ali que hoje se fala de um jeito, mas não precisa ser desconsiderado que foi ontem também, que tem toda a sua valia, a sua importância, né? Sabe uma coisa que eu percebo, e agora é um depoimento como mãe, com relação à internet, às telas, eu acredito que hoje as crianças e os adolescentes, eles ficam ainda mais introspectivos, porque a maior parte do mundo, na maior parte do tempo, eles ficam naquele mundinho da internet. E eu acredito que isso possa dificultar e muito o diálogo, olho no olho, tanto com os amigos, com os familiares, com os pais. Inclusive os pais também precisam se policiar, para não cair nesse mesmo ciclo, que acaba sendo um ciclo vicioso. E aí você não tendo diálogo, gente, é a base para qualquer relacionamento, né? Você conversar. E eu acredito que a internet, um ponto negativo, é esse, de trazer esse olho no olho, esse tato que a gente tem aqui, né? Então, acho que é um exercício para todo mundo. Nossa, falou não é verdade? Com certeza. A gente vê até a dificuldade de se comunicar, né? Isso. A condição até mesmo da escrita, que hoje em dia nem existe mais, é tudo abreviado, né? As pessoas nem conseguem. Né? Se não tivesse a escola, a criança não ia aprender a escrever, né? Sim. Ia ser só digitar. Exatamente. Tá caminhando, né? E como é importante esse bom senso, né? Que não é nem abandonar um lado e adotar o outro totalmente, mas esse utilizar do bom senso, né? E essa condição da introspecção porque entra na tela, é um mundo à parte, né? Então, a gente até antigamente, a gente ficava com medo de perder uma criança no shopping, na praia. Hoje a gente perde dentro de casa. Nossa, pelo amor de Deus, muito sério. Que frase, hein? Frase forte e infelizmente real, né? Reflexão. Voltar a pensar naquelas disfunções da família, quando o papel não é executado por um, aí o outro ou a outra acaba absorvendo tudo isso e se sobrecarregando. No seu consultório, no seu dia a dia, você percebe nos atendimentos, as mulheres realmente estão sobrecarregadas, acabam assumindo papéis que antes não tinham e tem que dar conta de tudo da melhor maneira possível? Sim, Lucas, não vejo como somente um papel da mulher em específico, tá? Considerando como a família um sistema, tá? Todos têm uma função a ser desenvolvida, né? E muitas vezes nós nos colocamos dentro desse sistema como um porta-voz de algo que precisa ser desenvolvido ali dentro. Então, não é nem sempre a mulher, muitas vezes a mulher, porque existe esse padrão de ter que corresponder como mãe, como profissional, ou se não trabalha dentro de casa, que é um trabalho, vamos dizer assim, e tanto, né? E tem sempre essa demanda muito grande, mas não especificamente só da figura da mulher. Existem papéis sociais, né? Situações que às vezes está dentro do contexto familiar, que às vezes vai se repercutindo, às vezes a gente fala até dentro da terapia sistêmica, das contribuições que a psicologia traz, existem o que a gente fala de padrões transgeracionais, ou seja, comportamentos e situações que passam de geração para geração, né? E que muitas vezes no momento em que a gente está no cenário hoje da família, nós somos convidados a resolver aquele problema, para que isso não se passe, né, adiante. Então, é muito de acordo não somente na figura da mulher, mas dentro daquilo que se representa, do papel que se representa. Bacana. Olha, no próximo bloco, a Aline vai explicar para a gente como que funciona a terapia familiar sistêmica. Né? Como que você consegue levar para o consultório os problemas mesmos, os perrengues que estão acontecendo na família? Vai só uma pessoa? Vai a família toda?
Será? A gente vai entender como funciona, tá bom? Essa dinâmica daqui a pouco. Lembrando que tem a enquete, você pode participar, votando hashtag sim ou não. E aproveita, pode mandar também o seu depoimento, né? Passou por alguma situação delicada ou quer uma orientação da Aline, pode mandar também pelo WhatsApp. Olha, o assunto aqui no estúdio hoje é aquele perrengue que a gente passa em casa muitas vezes e não sabe resolver confusões da família. A gente fez uma perguntinha da nossa enquete, até para ajudar você a enxergar a harmonia na sua casa, é a seguinte: você ficou sem falar com alguém da sua família por causa de alguma confusão? Hashtag sim, hashtag não, por enquanto. Quem participou diz o seguinte, 86%, ó, você vê como é alto? Parabéns para os 13% que são evoluídos e conseguem seguir em frente conversando com as pessoas. Acho que vivem sozinhos, sabe? Pode ser também. Moram sozinhos, são mais independentes, né? Briga só com o cachorro quando faz xixi no lugar errado. É, exatamente. Né? O cachorro não fala, né, gente? Aí faz o cocô em cima da cama, só para revidar. Olha, gente, a nossa entrevistada hoje, a nossa convidada, é a psicóloga Aline Kurt, especialista em terapia sistêmica de casal e também família. Daqui a pouquinho ela vai explicar pra gente, então, como que funciona a terapia familiar, né, com todo mundo ali. Vamos a mais uma perguntinha para ela responder. Estou com o Eduardo aqui no Açaí Colinas, conversando sobre o tema com ele falou uma frase perfeita que eu acho que é legal deixar para o pessoal de casa. Primeira coisa é ter compreensão. Depois da compreensão, ceder ao parceiro, à família. Ninguém é supremo, tá? Supremo é só Deus. Olha, quer coisa melhor que isso? Excelente conselho, não é? Ele está falando aqui sobre a questão da flexibilidade, né? Da gente poder olhar para o outro e entender, às vezes, as dificuldades que se passa e se tornar mais flexível diante daquilo, né? Não ser o dono da razão, ser colocado ali como uma pessoa que é o detentor do saber, que sabe exatamente ali o que né, se passa na situação em si, né? Legal. Vamos explicar agora como que funciona a terapia para a família, Aline. Então, a terapia familiar, ela pode se configurar em diferentes abordagens da psicologia, tá? A abordagem sistêmica, ela trabalha com a família como um sistema, ou seja, todos os membros da família são importantes para a resolução de um conflito específico. Esse conflito, ele pode muitas vezes estar num membro da família e ele ser circular, ele pode ressonar em alguma pessoa, né? Então, por que a gente considera a presença de todos os membros na sessão? Porque existe uma retroalimentação, não existe um comportamento de uma pessoa em que, dentro da sistêmica, a gente não considera em que exista uma pessoa que é a vítima e o outro que seja o culpado, né? O comportamento em si, ele é retroalimentado por outras pessoas. Então, muitas vezes, eu preciso que o outro esteja ali, que a configuração da família se estabeleça ali dentro do setting terapêutico, né? Para que a gente possa olhar como que se configura aquela discussão. Às vezes é com o irmão, às vezes é com o pai, às vezes é com a mulher, né? E aí isso vai se espalhando, reverberando em todo sistema familiar, né? Em toda dinâmica da família. Então, é por isso que é importante que todos os membros estejam presentes. Então, inclusive, quando a sessão, né, quando alguém não pode, a gente não considera a sessão, né, naquele momento. Por quê? Porque a presença daquela pessoa, ela é extremamente importante, senão o conflito não é resolvido. Olha que interessante, tem que estar todo mundo junto para resolver mesmo ali nessa conversa. Muitas participações, muito obrigado a você de casa que está conversando com a gente, comentando o assunto. Nesse momento a gente começa então a colocar as perguntinhas e os comentários. Tem uma técnica que, segundo o Edésio, é infalível. Boa tarde para você, meu amigo. Eu aprendi a contar até 10 antes de discutir. Me ajuda também, esperar um pouco, sair de perto, sabe? Né? Não é bom? Eu para mim ajuda. Eu tenho que contar até 10, mas eu fico tão nervosa que do 10 eu passei pro 8. Nossa, eu falei, não, calma, Águida, respira. Então, o meu é respirar. Eu gosto também de ter esse silêncio. Parabéns, muito legal. Que bom. Viu? O próximo depoimento é da Eliane. Ela escreveu hashtag sim, né? Já teve alguma confusão. Faz 2 anos que eu não converso com a minha mãe e com meus irmãos.
Não gosto de coisa errada. É chato isso, né? Você vê quanto tempo perdendo, né? A gente lamenta muito, Elaine. Com certeza. E a questão é que nem quem está com a lamenta. razão ou não, é o fato de vocês não conversarem. É isso Isso mesmo. é muito chato mesmo, viu? A Adriana Diniz comentou o seguinte: já fiquei sem conversar com 2 irmãos, um por causa de uma dívida e o outro por não ter comparecido no velório do nosso pai. E é ruim que isso, às vezes, a pessoa leva para o resto da vida. Porque não dá para voltar na situação, Não né, do dá. velório do pai. É, por isso que a gente precisa ter, né, a consciência. Ai, é muito delicado. Tem situações que você não consegue voltar, né? É difícil. E é amiga. complicado também deixar de falar com pessoas tão próximas como a gente está vendo agora. A gente não está julgando nada, Não, né? Mas é só tá aquele só- sentimento mesmo. É. Próximo é da Ana, ela escreveu #sim também. Já até perdi as contas de quantas vezes sou muito sincera quando tenho que falar. Vou e falo mesmo na cara. Doa a quem doer. É aquela coisa, você pode até falar, mas a maneira como você Bom. fala, com certeza vai influenciar aí, talvez numa reação, né, Com certeza, Aline? com certeza. Isso eu acho que tem muito a ver, né, da questão do posicionamento, né? E às vezes o se posicionar diante de algo, de algum conflito, de alguma situação, é expor aquilo que não se concorda, mas não significa que às vezes as pessoas falam da questão do falar na cara, né? O falar na cara não significa um barraco, não significa uma briga. A gente precisa muitas vezes se posicionar, colocar o seu ponto de vista, mas não significa que isso venha a intervir de uma forma que eu precise deixar de falar ou que eu precise romper com aquela pessoa, né? Mas é o se posicionar e trazer ali o que considera como verdade, como não, né? Perfeito. A gente fica muitas vezes pegando programas tipo reality show. Vou colocar aqui o BBB, que as pessoas querem que um laque com o outro. Mas na vida real, gente, o mais bacana realmente é o respeito, é falar olhando no olho, mas por igual, né? Não levantar a voz, porque no fim das contas isso só pode piorar a situação. A gente já volta com esse assunto que está tão bacana. Obrigada pelas participações. Olha, é o seguinte, agora a gente vai aproveitar para responder mais perguntas e colocar também o seu comentário. Pode abrir o seu coração, né? A gente está falando sobre problemas de família. O depoimento agora é da Iraci e ela escreveu o seguinte: não falo com o meu irmão há 2 meses. Minha mãe tem 90 anos, pegou pneumonia e precisou ir para a casa da irmã se cuidar. Ser cuidado por ela, né? Briguei com meu irmão porque ele não queria que a minha mãe saísse de casa. Ele tem problemas com vícios e não nos respeita, ainda mais quando está sob efeitos do vício. Não aceita o tratamento. É delicado, né, a situação, porque Mas o vício, né? ainda mais O vício a pessoa é uma doença, né, gente? Isso. A gente tem que... Tava hoje no almoço falando sobre o vício, é uma doença, então a pessoa perde até o grau de julgamento, de entender as Isso, coisas. de lucidez. Eu sei que é mesmo. difícil para você, minha amiga, mas aqui a nossa intenção é ajudar você a repensar também em vários pontos, né, que a gente precisa. A Rosilene mandou uma foto, a gente pediu foto, né? Então ela mandou uma fotinha bem bacana da família. Boa tarde, meu filho virou a cabeça e do nada brigou comigo. Ai, lamento muito. E com o irmão. E eu entreguei na mão de Deus. É a melhor coisa que faz às vezes, amiga, mas não pode ficar só nisso, não. Mas sinto falta dele e da netinha que não vejo faz tempo. Rosilene, toma o primeiro passo, minha Isso amiga. aí, eu ia falar Liga isso pra também. ele, sabe? É. Mostra que você sente falta. A gente às vezes tem que perdoar, mesmo que a pessoa não peça perdão, sabe? Pra você ser feliz. Aí nem toca no assunto, sabe? É Eu verdade. ligaria e falaria assim: oi, filho, tudo bem? Como que você tá? Isso mesmo. Como que a minha neta está? Tá tudo certo, sabe? Faça isso. Já quebra o gelo, né? Ah, já quebra o gelo. Não espera não, amiga. Isso, não Tenta toca fazer. no assunto. Depois toca, lá pra trás. Tenta é verdade? Isso mesmo. né? Rosimeire, a Rosimeire também está participando com a gente. Como lidar com mãe narcisista? Ixi, é complicado, né? Com bipolaridade. Ambos transtornos têm tratamento? Excelente programa de vocês. Obrigada, viu, Rosimeire? Vamos explicar o que é o transtorno, a bipolaridade. E o narcisismo também. É, o narcisismo, isso mesmo. Sim. Que eu acho que é legal. Ambos são transtornos de personalidade, né? E, assim, como todo transtorno de personalidade, se traz dificuldades na questão interacional, né? O que eu vejo como importante nisso tudo? A gente poder entender um pouco do que se faz, do que constitui esses transtornos, né? A condição da bipolaridade, a condição do narcisismo, que muitas vezes não é uma opção da pessoa, é uma condição de vida, né? E que muito fala da condição de comportamento, né? Muitas vezes aquela pessoa se porta de uma forma,
ela reage de uma forma, né, que muitas vezes ela é muito difícil de ser adaptada dentro de um contexto. Então, assim, quando a gente consegue compreender mais aquilo que faz parte das pessoas que vivem com a gente, não que se aceite mais, mas se compreende e se entende o que se pode esperar dali. Né? Então, fica um pouco mais fácil a gente conseguir lidar com essa condição que é tão delicada. Né? Ninguém escolhe ter um transtorno. Né? É algo que precisa ser entendido de uma forma que possa preservar mais essa condição, né, e entendimento da pessoa que ela também sofre com isso. Rosimeire, muitas vezes a gente que não tem um transtorno julga quem tem o transtorno com os nossos sentimentos. Então a gente acha que é uma maldade, uma falta de educação. Exatamente. Mas infelizmente é totalmente diferente. Exatamente. Então isso que você falou é interessante, buscar entender um pouco mais sobre o transtorno e ver como isso pode afetar no dia a dia. Tem um problema muito sério que eu acho que é meio que, parece que no Brasil é algo que sempre acontece muito, que é com a sogra. No caso é com a Simone, que ela está comentando o seguinte aqui, que ela passa esse transtorno com a família do marido, porque a mãe dele, a sogra dela, se mete, né, e também se deixar, ela manda na casa dela. Então, o que ela deve fazer? Isso acontece com a mulher e com o homem também, né, em relação à sogra, muitas vezes. Isso é bastante delicado, né, porque fala de uma condição de respeito. Né? E principalmente também, não somente em relação da sogra, mas com ela mesma, né? Do que se pode colocar dentro de casa ou não. O interessante nisso tudo seria conseguir se posicionar, Simone, né? Conseguir olhar para a condição e ver o que é aquilo que não é possível permitir dentro do teu contexto familiar, dentro da tua família, e poder conversar isso. Às vezes o posicionamento ele não é como eu falei aquela hora, não é um barraco, não é uma discussão, mas é poder, olha, eu não concordo com a sua reação, eu não me sinto bem, não me sinto à vontade com esse jeito. Né? Também da parte do marido, de perceber também como que esse manejo da família, da mãe, tanto da esposa também. E assim, um ponto que eu acho que é fundamental, não dá para se entender como uma pessoa vítima e a outra culpada. Existe um movimento de retroalimentação. Se existe uma pessoa que me invade, por que eu me permito ser invadido? Né? Então, tudo isso é importante que a gente faça essa fazer uma análise mesmo, né? Legal, Aline. A próxima é uma foto, gente, do Francisco, e a gente adorou receber a sua família toda aqui no Falando Nisso, família Reis. Que lindos, parece um café da tarde ali que eles estavam fazendo. A Fátima falou que para de falar um pouquinho com a família, mas logo volta a conversar. Que bom, Fátima, isso é excelente mesmo. Dá um tempo. Isso é bom. Olha só, gente, mais uma foto. Minha linda família, somos unidos, amo muito os meus filhos, noras e netos. Quem mandou a foto foi a Sandra. Um beijo para todos. Né, de todo mundo. O pior de tudo nesses perrengues é dar um grande atraso nas nossas vidas. Com certeza, Edson, a gente acaba deixando de fazer coisas ou viver coisas também por causa disso. Eu acho que, infelizmente, nosso tempo acabou, né, produção? Nossa, Aline, obrigado, que foi tão interessante, não foi? Foi demais. É possível resolver, então, seja qual for o perrengue. Sim. A base acho que da conversa, mas algo que a gente está trazendo aqui no programa é ter uma pessoa de fora, né, analisando isso e ajudando as pessoas a enxergarem. Neutra. Acho que a palavra é essa. Com certeza, porque quando a gente está dentro da situação, a gente não se enxerga. Quando tem alguém por fora, é como se olhasse como se aquilo fosse uma cena. Né? E aí a gente vai pontuando e muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, nossa, mas eu nem pensava que eu agia dessa forma. Sem tomar partido, né? Isso é muito legal, muito bacana a terapia. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Amanhã tem mais Falando Nisso, vamos ver qual vai ser o nosso convidado, quem é? Olá, sou Bruno Samaioa. Amanhã estarei no Falando Nisso, onde nós vamos abordar o tema de planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, como administrar seu dinheiro e muito mais dicas. Espero vocês lá. Muitas vezes o problema do perrengue está nas finanças. A gente quer ajudar você a resolver essa parte, tá bom? Obrigado pela companhia, fica com Deus. Um grande beijo, a gente se vê amanhã. Fique com Deus.